Bem-vindos e bem-vindas ao Oi Chefinha, o podcast da equipe mais promovida do planeta. Hoje eu quero começar celebrando o nosso 25º episódio do podcast. Vocês acreditam, equipe, que já passou tudo isso? 25 episódios, 25 semanas que a gente fala sobre assuntos interessantes. Muito obrigada pela audiência. A gente continua batendo recordes aí dentro das plataformas, por exemplo, do Spotify, que a gente fica sempre dentro dos top 50 na categoria negócio. Então, é graças à sua audiência. E eu fico muito feliz de você estar aqui assistindo os episódios e com certeza aprendendo alguma coisa interessante, tanto para a sua vida profissional quanto para a sua vida pessoal. Então, obrigada por estar aqui comigo. Bom, vamos falar de um tema muito interessante hoje, que é um tema que eu vou pedir aqui uma música triste. Um fundo triste pra gente comentar e fazer essa introdução do podcast. Hoje o tema é a solidão da liderança. Pois é um tema que acaba repercutindo para muitos chefinhos e chefinhas, porque eles sentem essa solidão. Então hoje a gente vai falar com você, chefinho ou chefinha, que sente que depois que você foi promovida, abre um buraco na sua vida. E também falaremos com você que tem chefinho e chefinha para você conseguir entender alguns aspectos da liderança e, de repente, quem sabe até, criar uma empatia com o seu chefinho ou chefinha. Então vamos lá, que hoje o tema vai ser para você pegar o lencinho, enxugar as lágrimas e juntos falarmos sobre como é solitário estar nessa cadeira. Bora! Antes de mergulharmos nesse tema super interessante de liderança, eu quero que vocês observem meu lookinho de hoje. Gostaram? Tá bonitinho? É Insider. Quero falar para vocês dessa marca, que é a marca mais tecnológica do mercado, e convidar vocês para conhecerem. E se você for lá no site e colocar o cupom OICHEFINHA, você ganha 15% de desconto. Sabe por que eu gosto da Insider? Porque é aquela roupa que você não precisa passar. Você lavou e usou. E elas são peças atemporais que você pode combinar em diversos looks. E eu tô muito feliz de ter Insider aqui com a gente no podcast. E tem um detalhe a mais. Se você comprar as peças entre o dia 11 de agosto a 25 de agosto, você tem um desconto progressivo e ganha peças a mais. Compras acima de R$ 599 você ganha um boné. E compras acima de R$ 399 você ganha um par de meia. Então, venha para Insider e faça parte do clube de pessoas que usam roupas com estilo e muita praticidade. Tudo começa assim. Você se esforçou muito. Você entregou um resultado magnífico. Você demonstrou interesse em crescer, até que um belo dia você foi premiada com a promoção. Você virou chefinha. Então as pessoas te prepararam para várias coisas quando você sentou nessa cadeira. Algumas pessoas tiveram, a possibilidade de ler alguns livros. Outras pessoas tiveram a chance de ter um treinamento personalizado com algum gestor ou gestora da empresa. Você inclusive deve ter feito uma pós. Você pode ter estudado sobre o tema da liderança, mas uma coisa que eu tenho certeza que ninguém te preparou é para a solidão de ser gestor ou gestora. E o que eu acho que é interessante de discutir esse tema? Porque ele não é muito falado, assim, em voz alta, né? A gente sente, mas em primeiro lugar, acho que é só com a gente. Então, o objetivo do episódio hoje é te contar que você não está sozinha e não está sozinho nessa solidão. E aí, acontecem algumas coisas, começam alguns sinais, né? Você percebe algumas coisas no dia a dia quando você se torna gestor ou gestora. Você percebe que quando você chega numa rodinha, o assunto acaba. Então, tava todo mundo rindo, você chegou, todo mundo fica quieto. Você percebe que, na hora do almoço, as pessoas somem e não te convidam para almoçar. Você percebe também que não tem mais com quem abrir o coração. Que você tem vários sofrimentos dentro da empresa por conta de decisões que você tem que tomar, algumas notícias ou mudanças estratégicas que você tem que implementar e você não tem para quem comentar e fica com aquela angústia sozinho, sofrendo sozinha ou sozinho. E para completar esse cenário, pra gente poder resumir, você se sente sozinha mesmo estando rodeada de um monte de gente. Então isso é uma coisa que acontece com frequência, como eu disse antes, não é só com você. E eu lembro claramente o dia que eu tive a possibilidade de um dos jantares da empresa lá, sentar muito próximo de um CEO que trabalhou com a gente, E eu via que ele estava de pé, meio que chamando o pessoal para sentar perto dele. Venham. E aí, eu conheci a pessoa e falei assim, você percebe que as pessoas evitam
né, sentar na mesma mesa que você? E ele falou, sim, toda hora. Por isso que eu tô aqui, ó, chamando. Então, assim, é realmente algo que acontece com todos os líderes, tá? A partir do momento que você vira gestor, você acaba sendo, assim, né, repelido de alguns grupinhos. Então, não se sinta mal. É assim mesmo. É mais solitário. E agora eu quero explicar pra você por que que isso acontece. Por que que será que depois que você vira gestor ou gestora, você acaba sendo, né, não querido pelas turminhas? Vamos explicar um pouquinho sobre isso. É muito importante entender que quando você vira gestor ou gestora, você agora é uma figura de autoridade. Sendo uma figura de autoridade, as pessoas que estão próximas de você, elas vão ter receio de falar sobre alguns assuntos mesmo. Eu sempre gosto de fazer analogias, né? Então, vou usar aqui a analogia da professora ou do seu pai e sua mãe, né? Quando você é pequenininho, lá tá com seus pais, você faz tudo. Depois de um certo momento que você cresce, cria sua independência, e você percebe a figura de autoridade que é seus pais, tem alguns assuntos que você não quer compartilhar com ele ou com ela. Que você não se sente confortável, às vezes, nem em sair com ele ou com ela, porque, né, sou estranho, você tá ali com alguém que manda em você. Então, esse é um dos principais motivos. Quando você cresce na escadinha corporativa e se torna gestor ou gestora, você automaticamente tem essa posição de poder e as pessoas se sentem um pouco coagidas de ficar perto de você e falar de alguns assuntos, tanto profissionais quanto pessoais. Porque vem aquele medo de um julgamento, medo daquilo que você vai fazer a partir do momento que a pessoa é mais autêntica. Então, até mesmo da minha experiência, né, eu virei gestora depois de ser pares de algumas pessoas. Houve uma mudança que eu notei, né? Antigamente falavam muito mais sobre mim, e na verdade comigo. E a partir do momento que eu virei gestora, alguns assuntos não passaram mais a acontecer. É um processo natural mesmo. Inclusive, não se espante, que é algo que acontece mesmo. Um grupinho do WhatsApp sem você. Provavelmente para falar sobre você. Então, isso é um processo mesmo que acontece com todos os gestores e gestoras. Tem um outro aspecto importante também, que apesar de você ser funcionária, ter lá, né, também ser CLT ou PJ, o regime trabalhista que for, o pessoal da sua equipe e quem tá abaixo de você passa a enxergar a sua figura como um deles. Como se você fosse pro lado negro da força. Então, é muito comum, até quando eu produzo conteúdo na internet, aproveito e já peço para você seguir nas redes sociais, @oichefinha, que as pessoas falem para mim, inclusive, você é um deles. Aí eu falo, deles quem? Não sou dona de nenhuma empresa, sou funcionária assim como qualquer outro. O que eu tenho, sendo gestora, é um grau mais de responsabilidade, tenho um pacote mais interessante, tenho um salário melhor, mas eu continuo sendo funcionária também. Mas é muito comum as pessoas passarem a te enxergar como ela está do lado de lá. Ela vai favorecer a empresa. E um chá revelação, caso você não saiba. Em alguns momentos, você vai ter que realmente favorecer mais a empresa mesmo, porque essa passa a ser a sua função. Mas, no final das contas, essa visão fica muito escancarada e é por isso que as pessoas te tratam diferente também. E aí tem uma coisa muito interessante também, né? Que o gestor passa a ter uma imagem de invulnerabilidade. Como se ele ou ela fosse um super-homem, uma super-heroína. E isso também faz com que as pessoas se afastem de você. Elas acham que não podem nem se dar ao luxo de errar perto de você, ou falar uma bobeira, ou falar de amenidades, ou falar do Big Brother, falar da fazenda, falar de coisas tolas. Porque como você agora é essa figura de autoridade, alguém que tem poder, acaba dando a impressão para as pessoas de que futilidades não podem mais ser ditas e que você é muito invulnerável. E sem dúvida, né, em alguns casos que espero que na sua realidade, assim como na minha, são muito raros, existem pessoas que acabam ficando um pouco mais, ofendidas com o seu poder ou com o seu sucesso, principalmente porque elas gostariam de estar no seu lugar. Então pode ser que a pessoa se afaste de você porque ela também sente um pouco de ciúmes ou gostaria de estar ali naquela cadeira que você sentou. Às vezes você tinha um relacionamento muito legal com alguém e depois de um tempo, mesmo respeitando a hierarquia, a pessoa se afastou totalmente de você. E é porque pode ser que ela não consiga tolerar te ver naquela situação. Então, acontece também. E eu quero aproveitar para falar de uma coisa muito importante, e é um aprendizado interessante agora que eu sou formada em neurociências e psicologia aplicada. Eu tenho estudado muito esse assunto que me interessa particularmente, né, muito. Quero falar sobre mais um viés, porque nós, seres humanos, somos carregados dessas impressões que a gente cria na nossa própria cabeça, que é o viés do privilégio. E esse é um dos principais motivos pelo qual as pessoas te tratam diferente.
Olha que coisa doida. Depois que uma pessoa começa a ter poder, ou dinheiro, ou fama, ou qualquer coisa que te destaque, as pessoas pensam que você não tem sofrimento, que você não sente dor, que por você ter conquistado aquele lugar, ou aquela grana, ou aquele status, você não sofre. Ou pior, que você merece o sofrimento. Olha que tristeza. Muitas das vezes, não é raro a gente ouvir alguém falar assim, pois é, quis virar chefe, agora aguenta. Sofre mesmo. Então tem essa parte um pouco assim, vamos dizer, maquiavélica do ser humano, que quando a gente vê alguém muito em destaque, e vê aquela pessoa passar por uma situação difícil, a gente fala, é merecido. Ou acha, não tá sofrendo não, tá bem. Porque se tem grana, se tem status, se é chefe, não sofre. Então isso é uma coisa interessante pra gente aprender e entender, porque você também é afetado por esse viés. Provavelmente com a sua própria gestão ou com alguém que é mais poderoso que você deve pensar, ele não sofre pra tomar essa decisão. Ela não fica triste porque tá sendo isolada. Ela não tem dificuldade sendo gestora. Esse é um viés, que é um gatilhozinho que o nosso cérebro tem pra ter informações de uma forma rápida, mas de forma errada. Todo mundo sofre. Independentemente da posição social, do tanto de dinheiro, do tanto de poder. O sofrimento é inerente ao ser humano. E a gente até brinca, né? Mas é fácil sofrer em Paris, tendo grana. Sim, mas não significa que a pessoa não tem angústias e de repente não tá triste. E no nosso contexto de liderança, também é uma realidade. Não é porque a pessoa é sua gestora ou seu gestor que ele não sofre, que ela não fica triste. Então, isso é muito interessante de lembrar para que você, quando for pensar no seu gestor ou gestora, lembre-se, ela também é humana e ela também pode estar num momento de solidão e tudo mais. Então, agora que eu já falei sobre a solidão, você deve estar aí aos prantos ouvindo o podcast. Eu quero te dar alguns conselhos para combater essa solidão. Porque, de fato, ela não vai embora. E a partir do momento que você vai subindo ainda mais na tal escadinha corporativa que eu falei antes, você vai ficar mais solitário. O topo tem um ar rarefeito, como se fosse efeito Everest, né? Tem menos oxigênio, tem menos pessoas, tem menos pares para você, de repente, abrir o seu coração. E até veja por um lado, né, que agora eu tô pensando aqui. É claro que as pessoas também não vão se aproximar tanto de você, porque elas têm medo de também serem consideradas puxa-saco. Então, quanto mais você sobe na hierarquia, menos pessoas você vai ter ao seu redor. Isso é um fato. Mas o que a gente faz para combater, então? Em primeiro lugar, a gente fala sobre isso. Então, a intenção desse episódio do podcast é trazer essa informação para você, para que você não se sinta o único do planeta Terra que passa por isso. Outras pessoas também enfrentam a mesmíssima solidão de não poder compartilhar, de não ter com quem conversar, de não ter com quem chorar as pitangas. Então, isso é normal. Sabendo disso, não leve para o pessoal. Não é o seu time que é chato com você. Não é porque você agora é, né, uma pessoa que é super chata e ninguém quer conversar. É natural do seu cargo. Entender isso te ajuda a lidar melhor com essa questão da solidão. E uma coisa que é interessante também, a partir do momento que você muda e é gestor, você tem que encontrar uma nova turma. De repente, uma turma de quem também é gestor ou gestora. Então, o seu papo não vai ser mais com o seu time. Até mesmo te aconselho a dar um espaço para eles, deixarem eles respirarem. Então, você tem que procurar uma outra turminha. Pares que estão no mesmo nível que você. Ou, de repente, os seus gestores, que também devem estar na solidão. E que, de repente, podem se conectar bem com você nessa situação, né? E aí, uma outra coisa que é legal e que a gente acaba fazendo no Oi Chefinha, é se conectar com outros líderes. Ter uma rede de contato e de trocas de pessoas que estão na mesma situação. Uma coisa é seu grupinho dentro da empresa, outra coisa é um grupo de líderes que podem compartilhar essas dores e sofrimentos. Então, isso pode te ajudar a encontrar outros que estão na mesma situação e vocês poderem trocar essas dores. Porque, já falei em outros episódios, você não vai poder falar muito sobre o que você sente na empresa mesmo sendo líder, porque o que você fala tem um efeito amplificador, isso é um problema na empresa, né? E também te convido a sempre ouvir os conteúdos do Oi Chefinha, que eu sempre falo sobre isso, gosto de trazer insights sobre liderança e acho que é um ensinamento muito interessante para quem quer continuar evoluindo na carreira e se lembrar da solidão da liderança. E aqui uma dica de ouro para todo mundo, sendo você chefinho ou não,
Se você não é chefinho, ouviu até aqui, obrigada, porque o assunto tá voltado bem para chefinhos mesmo, né? Mas sabendo que o seu chefe é meio solitário, olha que boa oportunidade para você se conectar com ele de quando em quando. Eu sei que eu falei há uns minutos atrás sobre a questão de parecer um pouco mais bajulador ou puxa-saco. Mas muitas das vezes, o seu chefe não tem com quem almoçar. As pessoas saem e deixam ele sozinho. Se você for aquela pessoa que de quando em quando, 2 vezes por mês, convida o seu chefe para almoçar com vocês ou com você sozinho, minha querida, meu querido, isso vai fazer uma transformação imensa na forma que as pessoas enxergam você e principalmente na forma que o seu gestor enxerga você. Então aproveita essa solidão do seu chefinho para de vez em quando incluí-lo na rodinha. Colocar alguma coisa e convidá-lo, porque isso, de fato, vai fazer uma diferença, tá bom? Então é isso, falamos bastante sobre a solidão da liderança e agora eu quero ouvir de você, chefinho ou chefinha, deixe nos comentários algumas coisas que vocês notaram depois que vocês viraram gestores e gestoras. Será que mudou mesmo? Será que é só minha percepção? Tenho certeza que não. Coloca lá para todo mundo ler e espero vocês no mais um próximo episódio do Oi, Chefinha. Até mais!